O assunto do dia em toda a Paraíba foi o caso Ana Sofia. Ao mesmo tempo em que uma coletiva de imprensa era realizada em João Pessoa para divulgar as novidades do caso, em Bananeiras, as buscas pelo corpo da menina foram retomadas. O Corpo de Bombeiros passou o dia trabalhando perto do local onde o corpo de Tiago Fontes foi encontrado na última quinta-feira. O superintendente da Polícia Civil na Paraíba explicou para a nossa equipe como o trabalho está acontecendo. Vamos ouvir. As buscas foram retomadas. Elas estavam sendo feitas paulatinamente à medida que a Polícia Civil requisitava a equipe dos bombeiros que fizesse essa varredura em determinados locais, dentro da investigação, em cada dinâmica que ia surgindo. Ocorre que agora nós recomendamos aí aos bombeiros que fosse feita uma busca nos arredores do local onde foi encontrado o corpo do Tiago, haja visto que há a possibilidade, não afastamos do corpo da Sofia ter sido ocultado, ter sido enterrado aí nos arredores deste local, ou seja, na zona rural de Bananeiras. Pois é, a criança está desaparecida há mais de 4 meses do distrito de Roma, em Bananeiras, no Brejo da Paraíba, e hoje a Polícia Civil realizou uma entrevista coletiva para dar detalhes das investigações até agora. Além da confirmação de que o cadáver encontrado na semana passada é de Tiago Fontes, principal suspeito de ter matado e ocultado o corpo da criança, os delegados e investigadores informaram novos detalhes sobre o crime. Vamos acompanhar. É isso mesmo. A Polícia Civil confirmou através de uma entrevista coletiva em João Pessoa que o corpo encontrado em Bananeiras é mesmo o de Tiago Fontes e que ele também teria tirado a própria vida. A polícia ainda confirmou que Tiago é o responsável pelo desaparecimento da menina Ana Sofia e que não há ninguém além dele envolvido nesse crime. Hoje, nós podemos dizer que Tiago Fontes realmente assassinou Ana Sofia. E apesar do corpo de Ana Sofia ainda estar oculto, nós continuaremos trabalhando nesse sentido. Aquele corpo não estava jogado em qualquer lugar. Tinha sido e tem sido ocultado meticulosamente. E não há no planeta um segredo a dois. Isso nos reforçou que estávamos tratando com um único assassino. Uma pessoa tem a capacidade de esconder o segredo, não duas. Eu desconheço. Então, aquelas provas testemunhais, oculares, de pessoas que viram Ana Sofia, várias pessoas que viram Ana Sofia, antes dos 15 metros do imóvel da casa de Tiago, e outras diversas 5 testemunhas que não viram mais a criança após a casa de Tiago. Ia fechando esse cone da investigação sobre Tiago Fontes. A própria imagem em si, do que inicialmente era tratada como um vulto, foi sendo trabalhada de forma científica, doutora. Muito obrigado. E conseguiu determinar pelo caminhar, o passo, a altura, a semelhança, descartando que se tratava de uma pessoa adulta. As provas testemunhais e declarantes da própria residência, inclusive do próprio Tiago, dizendo que não sabia quem era aquela pessoa que entra no imóvel. Ora, você é o único adulto dentro de sua residência e você não tem controle sobre seu imóvel. A criança, filha dele de 14 anos de idade, que também não sabia quem era. A babá que foi coagida na frente dos policiais dentro da delegacia a ficar em silêncio pelo próprio Tiago. Todos esses elementos foram nós dados pelos investigadores que foram fechando essa linha de investigação. Então vejam, nós não estamos aqui trabalhando com achismo, nós estamos trabalhando com certeza.
A Polícia Civil ainda classificou o Tiago Fontes como cuidadoso e meticuloso diante de toda a dinâmica do crime. Por isso a dificuldade, então, em chegar às respostas do desaparecimento de Ana Sofia, de apenas 8 anos. Mas a polícia também ressaltou o trabalho de investigação incansável na tentativa de encontrar respostas. O olhar atento de nossos investigadores, observando o momento em que a esposa de Tiago chega na sua casa com o carro, a forma como Tiago estaciona o carro, coisa que ele não costumava fazer, haja vista que ele iria utilizar o veículo alguns minutos após. Ele coloca o veículo para dentro do imóvel. Lembro bem de um grande investigador que trabalhou e trabalha conosco, dizendo: delegado, ele limpou a garagem. Observe essa imagem. E realmente, durante a tarde, aparece ele com instrumentos de limpeza, como vassoura, certamente se desfazendo ali de possíveis vestígios. Então ele sai da casa dele e pelas câmeras que nós temos conhecimento, ele não faz o trajeto rotineiro dele. Ele pega outro acesso. A criança já estava no carro. Evidentemente que alguns detalhes estão enterrados junto com o Tiago. Nós não vamos fazer aqui silogismos, nós vamos trabalhar com certeza. Ainda de acordo com os policiais, Tiago Fontes teve chance de confessar o crime, mas preferiu buscar uma outra linha de defesa. A sua esposa e a sua filha é convidada a comparecer à delegacia, até por questões processuais mesmo, do curso do inquérito, ali assinar documentos e tudo mais. E enquanto elas são ouvidas, o Tiago também comparece na delegacia. Informalmente, nós temos a oportunidade de conversar com ele. Nesse momento, senhores, entra o lado humano, entra o lado da experiência do homem. Eu estava ladeado de todos os investigadores. Foi um momento determinante, doutor Diógenes. É o momento em que Tiago ficou à beira de confessar o crime. A um passo de dizer onde estava Ana Sofia. Ele, por 3 vezes, ele falou para mim que tinha acabado com a vida dele e queria falar. Só que em dado momento ele abaixava a cabeça, refletia mais e dizia: eu não tenho o corpo. Isso ficou muito marcado na minha memória. Eu não tenho o corpo. Aquilo ali para mim representava que ele tinha ocultado de uma forma extremamente segura, doutor Diógenes, o corpo. E sabia que se não fosse por meio dele, nós possivelmente não acharíamos o corpo. Eu espero que isso seja o contrário. Nossos esforços serão diametralmente opostos a essa afirmação. Ainda na coletiva de imprensa, a polícia informou que antes mesmo do cadáver de Tiago ter sido encontrado, eles já tinham provas concretas de que ele era mesmo o autor do crime. Isso porque a polícia teria encontrado um aparelho celular que Tiago teria tentado esconder de forma muito precisa. Nesse aparelho, tinham pesquisas como ocultação de cadáver, pesquisas sobre os policiais envolvidos na investigação e também Tiago costumava ler notícias de outros crimes de desaparecimento de crianças e notícias envolvendo também todo o caso da menina Ana Sofia. A polícia ainda confirmou que há uma motivação de conotação sexual, o que torna toda essa situação ainda mais assustadora. É tudo muito perverso, realmente. E o delegado Aldroville Grise explicou também a dinâmica do crime. Vamos entender agora um pouco mais, desde a motivação do crime até a forma como Tiago Fontes teria se desfeito do corpo. E eles tinham um imóvel alugado do sogro do Tiago. E o sogro do Tiago morava em frente à casa onde a família residia. E o Tiago frequentava, como todos nós frequentamos, a casa de nossos sogros e sogras, todos os domingos religiosamente. E ele indiretamente via toda a vida de Ana Sofia, tinha conhecimento de informações da vida privada da família.
Então, todo esse cenário nós acreditamos, inclusive com as afirmações que ele mesmo falou sobre a atividade sexual dele na delegacia, nos leva a supor que se trata de um crime de cunho sexual. E aqui nós conseguimos resgatar, dentro do aparelho celular de Tiago, esse que ele ardilosamente escondeu, algumas provas extremamente importantes para comprovar a materialidade do crime e tornar a autoria incontestável. Tiago pesquisou em seu aparelho celular, horas após o desaparecimento de Sofia, sobre decomposição do corpo após a morte, estágios da decomposição, isso dia 5 de julho, às 4 da manhã, ainda no trabalho. Acreditamos que ele ainda estava na custódia do corpo. A polícia já havia sido comunicada, como bem lembrou a doutora Maíra, e estava se iniciando as buscas no dia 5. Mas antes mesmo do início da busca, ele já estava preocupado com decomposição do corpo, ocultação de cadáver, e vamos lá. E uma das hipóteses é que ele fez um esconderijo provisório do corpo, não é isso, doutor Diógenes? Logo após o crime, ainda no interior da residência, com a chegada do carro, utilizou esse meio de transporte para retirar o corpo de lá, foi até o seu trabalho, pelo tempo do percurso e de chegada no local do trabalho. Se ele não colocou numa cova provisória, pode inclusive ter permanecido com o corpo dentro do carro, hipótese diminuída em razão da excelente perícia realizada no interior do veículo, em que não foi encontrado qualquer vestígio de sangue ou material, cabelos, unhas, pele. Ele permanece nessa situação e aí tem uma janela de tempo determinante para a investigação. Mais de 1h30, não é isso? 1h52 minutos. Nós temos a imagem dele chegando na casa dele e nós temos uma prova técnica de que ele saiu do trabalho 1 hora antes de que ele deveria ter deixado o seu posto. No dia que ele fugiu, doutor. Então, licença, Gustavo, só para concluir o raciocínio da dinâmica do crime. Então, dentro dessa 1h52 minutos, a gente tem uma janela que ele pode ter percorrido um trajeto, inclusive fora do trajeto comum trabalho-casa.